Que droga de dia! Nossa, um strike! Para receberem o antídoto. Aqui Kent Brookman, ao vivo do boliche do Barney, onde o jogador Homer Simpson pretende realizar um jogo perfeito. Preparo minha alma para uma eternidade de fogo e dor. Menos papo e mais ação, xará! Foi só uma ondinha. E esta corrente marinha, o papai tira de letra. Socorro! Socorro! Ai, socorro, alguém me ajuda! No episódio de hoje, Homer vai jogar boliche e, surpreendentemente, consegue fazer uma partida perfeita, ficando famoso da noite para o dia. Com toda essa fama subindo à cabeça, ele acaba deixando a família de lado e não dá mais atenção para eles. Depois que a fama passa, Homer percebe o erro que cometeu e tenta se reconciliar com os filhos. O episódio começa com o despertador do Homer tocando. Ele aperta o botão e comenta que precisa de só mais uma soneca. Várias coisas começam a acontecer ao redor dele sem que ele perceba. Depois de um tempo, o alarme toca novamente. E dessa vez, Homer finalmente levanta. Ele corre até a cozinha, onde Marge está tentando dar comida para Maggie. Homer pergunta o que está acontecendo. E Marge responde que Maggie simplesmente não quer comer de jeito nenhum. Homer reclama dizendo que já está 26 horas atrasado para o trabalho e que por isso não tem tempo para ficar lidando com aquilo. De repente ele vê uma caixa de cereal na mesa e começa a procurar o Wally dentro dela e comenta que seria muito mais fácil se não tivesse tanta gente no desenho. Marge chama a atenção dele, mas Homer ignora completamente e continua gritando que só queria encontrar o Wally. Seria mais fácil se não tivesse tanta gente. Não. É ele. Homer! Waldo, cadê você? A cena muda para Homer preso em um enorme engarrafamento. Toda a cidade está correndo para chegar aos seus respectivos trabalhos. Homer começa a ficar cada vez mais impaciente e decide simplesmente furar o trânsito. De repente, a polícia aparece e manda Homer parar. O chefe Wiggum pergunta onde está o incêndio para ele estar correndo desse jeito. Homer aponta para uma delegacia de polícia. O policial comenta que Homer acabou de violar um artigo da lei que descreve a burrice de policiais que param cidadãos. Wiggum fica confuso tentando lembrar que artigo seria esse e explica que Homer será enquadrado em qualquer artigo que ele conseguir lembrar depois. Homer finalmente chega à usina. Ele corre desesperado até sua cadeira e se senta rapidamente, comentando que espera que o Sr. Burns não vá até sua sala e que torce para que ele não saiba a hora em que ele chegou. De repente, Homer sente alguém ao seu lado. Ele começa a tocar no rosto da pessoa, tentando descobrir quem é. Burns manda Homer se virar. Homer responde que, se não olhar para ele, então não poderá falar nada contra ele. Smithers concorda e diz que Homer tem razão. Burns então vira Homer de frente. Assim que vê quem é, Homer se levanta e sai correndo para a sala ao lado. Mas Burns o encontra, o segura pelo pescoço e começa a chutá-lo. Eu sabia que tinha instalado isso por alguma razão. Mais tarde, Homer aparece em outra sala, sendo obrigado a comer vários galões de lixo tóxico. De repente, Lenny e Carl aparecem. Lenny pergunta o que aconteceu. Homer explica que o Sr. Burns o colocou ali para comer todos aqueles galões de lixo tóxico como castigo por ter faltado ao trabalho alguns dias. Carl comenta que aquilo é completamente desumano e que ali deve ter pelo menos uns 300 galões. Lenny diz que uma simples colher daquele lixo já seria suficiente para causar câncer em alguém. Carl então convida Homer para ir jogar boliche com eles. Homer aceita na mesma hora. A cena muda para Lisa e Bart assistindo televisão na sala. De repente, o telefone começa a tocar e Marge vai atender. Marge pergunta onde Homer está e por que ele não foi à festinha da Maggie, já que tinha prometido que iria. Homer mente dizendo que não pôde ir porque está levando Lenny para o hospital. Marge fica surpresa e comenta que aquilo era a última coisa que poderia acontecer com Lenny. Ela desliga o telefone e volta para a sala. Então diz para Bart e Lisa que tem péssimas notícias sobre o Lenny. Os dois ficam chocados e dizem que nada poderia acontecer com o adorável Lenny. Crianças, desliguem a TV. Eu tenho péssimas notícias sobre o Lenny. Enquanto isso, no boliche, Lenny e Carl estão rindo dos apelidos estranhos que colocaram nos nomes deles no placar. Carl pergunta qual apelido engraçado Homer quer colocar no dele. Homer pergunta se já existem alguns nomes constrangedores. Carl responde que sim. Homer fica irritado e comenta que tudo na vida dele está dando errado naquele dia. Ele olha para a bola de boliche
e começa a enxergar o rosto do Sr. Burns nela, como se estivesse falando com ele. Homer pergunta se é normal ver a cara do Sr. Burns dentro de uma bola de boliche. Lenny explica que isso provavelmente é um ataque psicótico. Homer fica ainda mais irritado e diz que aquele dia está realmente horrível. Ele arremessa a bola e consegue um strike. Lenny comenta que isso também pode ser sinal de um surto psicótico e que Homer provavelmente vai parar até de tomar os remédios. Lenny comenta que Homer já conseguiu 4 strikes seguidos e que isso é impressionante. Carl responde que Lenny não deveria falar essas coisas em voz alta, porque pode dar azar. 4 strikes seguidos? Você tá jogando muito! É mesmo? Cuidado com o que diz, Lenny, pode azarar. Homer se prepara para fazer outro arremesso. De repente, Lenny grita para ele. Homer olha para trás, confuso. Lenny diz que estava apenas chamando a garçonete. Ele reclama, dizendo que a banana com sorvete que ela vendeu estava estragada. Homer pede silêncio. Lenny responde que pagou um bom dinheiro por aquela banana. Carl então sugere que Lenny chame aquilo de banana split. Lenny responde que chama do que quiser e que adora fazer besteira. De repente, Homer joga a bola de boliche em direção a Lenny. A bola acerta ele, mais um strike. Ele começa a comemorar. Endireita, bolinha, endireita. Isso. Enquanto isso, na casa dos Simpsons, Bart e o resto da família estão assistindo a um comercial do Krusty. Krusty aparece dizendo que seus chicletes contêm ovos de aranha. Mas eles descobriram recentemente que também contém um vírus muito perigoso para humanos. Krusty explica que se alguém quiser receber o antídoto, precisa mandar um e-mail para o contato dele, avisando que comprou o chiclete. Logo depois, o repórter diz que Homer Simpson está prestes a realizar uma grande jogada para Springfield. Lisa comenta que não aconteceu nenhum acidente na usina e que Homer simplesmente foi jogar boliche com os amigos. Marge diz que Homer não deveria ter mentido para ela, mas que fica feliz em saber que nada aconteceu com Lenny. O repórter conclui dizendo que aquilo pode se tornar uma das maiores conquistas da história de Springfield. De volta ao boliche, Homer faz outro arremesso e consegue mais um strike. Homer comemora. De repente, Marge e as crianças chegam ao boliche. Marge diz que eles não podem se aproximar de Homer agora, porque ele precisa de muita concentração para fazer o último lance. Homer olha para eles de longe e fica triste. Ele se pergunta por que eles não vêm falar com ele e diz que está se sentindo muito sozinho ali. O repórter então anuncia que aquele próximo arremesso vai decidir tudo. Se Homer acertar, será um campeão. Se errar, será apenas mais um jogador comum de boliche. Todos observam em silêncio enquanto a bola desliza pela pista. Então, ela atinge os pinos. Todos os pinos caem. Os funcionários do boliche ficam impressionados. Então eles ativam o sistema de premiação por jogo perfeito. Um enorme balão com o número 300 desce do teto. Homer começa a comemorar. Todas as pessoas ao redor começam a comemorar junto com ele. Marge aparece e dá um beijo em Homer, dizendo que ele conseguiu. Homer pega sua lista de tarefas e marca o objetivo como concluído. Depois, agradece todo mundo e diz que teve uma pessoa muito especial com ele na pista. Ele então anuncia que essa pessoa foi o Carl. No dia seguinte, Homer é convidado para ir até uma escola. A professora apresenta Homer para os alunos, dizendo que ele é o herói local. Ela explica que Homer conseguiu realizar um jogo perfeito no boliche sem usar nenhum tipo de substância ilegal. Segundo ela, Homer é praticamente um jogador profissional de boliche. Homer se levanta e agradece à professora. Ele diz que, quando estudava naquela escola, nunca foi um aluno muito destacado e que todos os professores sempre diziam que ele não seria nada na vida. Homer comenta que até a semana passada eles estavam certos, mas que agora ele conseguiu alcançar a perfeição. Milhouse levanta a mão e pergunta se Homer poderia se tornar o novo pai dele. Homer responde que Milhouse já tem um pai, mesmo que ele seja um completo fracassado. Uma menina levanta a mão e pergunta se no futuro ela pode se tornar médica. Homer responde que ele está ali para responder perguntas sobre ele e não sobre a vida das outras pessoas. Quando percebe que ninguém quer fazer perguntas sobre ele, Homer manda todo mundo embora. Caolha? Cabeça de prego? Tudo bem. Estão dispensados. Se mandem! Depois disso, a professora do Bart pergunta se Homer não quer dividir alguns salgadinhos que ela ganhou em um aniversário. A cena muda para um programa de televisão.
O apresentador chama Homer ao palco e explica para o público que ele é um dos raros jogadores que conseguiram fazer um jogo perfeito no boliche. O apresentador diz que eles vão jogar um jogo parecido com o jogo da velha, mas quem vai fazer as jogadas será o convidado. Ele pede para o disco Stu fazer a primeira jogada. Stu pergunta se aquele jogo é o mesmo jogo da velha. O apresentador rapidamente pede para ele não falar isso em voz alta, para não terem problemas com direitos autorais. Stu então pede para marcar o quadrado onde Homer está. O apresentador pergunta para Homer qual é a velocidade da luz. Homer fica indeciso. Ele pergunta se deve ler a folha de respostas ou a folha de piadas. O apresentador perde a paciência e manda Homer simplesmente responder. De repente, o bêbado Barney pede para Kent colocá-lo no quadrado do meio, porque ele diz que sabe tudo sobre aquela posição. Homer responde que Barney nunca vai ficar naquela posição. Barney fica furioso e começa a bater em Homer. O centro, Kent. Eu estou pronto, eu sei tudo. É o que pensa, Bebu. Já chega! Eu vou acabar com você. Kent Brockman fica decepcionado e comenta que o programa deveria parar de convidar pessoas que ficaram famosas apenas por um mês. Homer pergunta o que isso significa. Barney explica que existem pessoas que ficam famosas por um curto período e depois simplesmente voltam a ser completos desconhecidos. Ele diz que foi por esse motivo que decidiu parar de atuar. Homer responde que achava que era porque Barney ficou feio. Todo mundo concorda. Barney fica ainda mais bravo e volta a bater em Homer. A cena muda para outro programa. O apresentador pergunta se alguém no palco tem um arco e flecha, porque ele precisa soltar o amigo que está amarrado em uma cadeira. Alguém entrega o arco para ele. Ele se prepara para atirar na corda. De repente, Homer aparece no meio do palco. Ele pergunta se está todo mundo bem e diz que veio apenas para entreter o público. Alguém aí falou em jogo perfeito? Seu idiota vai estragar tudo! Estou aqui só de... O apresentador pergunta o que Homer está fazendo ali e diz que aquilo não estava no roteiro. O homem que está amarrado na cadeira chama Homer de idiota e diz que ele não deveria estar naquele programa. Homer pergunta se aquela pessoa não deveria estar em silêncio. O homem percebe que acabou falando quando não devia. Então diz que seu parceiro Penn vai acabar com ele por causa disso. A plateia começa a rir, mas o homem fica desesperado. Ele diz que não podem deixá-lo sozinho com Penn, porque se isso acontecer, ele vai acabar com ele. O apresentador fica completamente furioso e diz que vai acabar com Homer. O homem fica feliz e diz que ele deveria mesmo fazer isso, porque ele nem é o verdadeiro Teller e não se importa com o que aconteça com Homer. Homer então diz que todos ali devem continuar vivendo suas vidas enquanto ele corre para sobreviver. Lembrem-se, Springfield, continuem numa boa. Vem cá, eu preciso falar com você! Vem cá! No dia seguinte, Maggie está assistindo a um desenho na televisão que diz que ela é especial. Homer se senta no sofá e comenta que agora é a vez dele assistir televisão. Ele pega o controle e muda de canal. Maggie aponta para ele. Homer diz que Maggie tem um pai muito especial, enquanto ela é apenas um bebê normal. Lisa começa a traduzir o que uma jornalista está dizendo na televisão. Ela explica que a repórter disse que Homer já teve seu momento de fama e que agora ele vai ficar afastado. Homer diz que entende muito bem como isso funciona. Ele comenta que fizeram exatamente a mesma coisa com Jesus e que agora estão fazendo com ele. Marge pergunta se Homer está realmente se comparando com Jesus. Homer responde que sim, mas que está se referindo apenas à parte do boliche. Mais tarde, Homer conversa com Marge e diz que a vida dele acabou. Marge explica que, nesses momentos, ele precisa se abrir com a pessoa que mais dá força para ele na vida. Para curar a depressão, se abra com a pessoa que mais lhe dá força na vida. Tem razão. Então ele sai correndo até o bar do Moe. Chegando lá, Homer começa a desabafar com Moe. Moe diz que está muito preocupado com Homer e que sempre estará ao lado dele para ajudar. Homer responde que Moe pode economizar as lágrimas e que não precisa ficar tão preocupado com ele. Moe então pede para Homer repetir o que disse. Ele explica que não estava prestando atenção porque estava contando os rabanetes para preparar um coquetel. Homer fica ainda mais triste. Ele sai andando pela cidade sem rumo. De repente, ele vê um prédio alto. Homer sobe até a beirada do prédio e começa a pensar em pular. Ele comenta que nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Um dos funcionários que está organizando um salto de bungee jump ali perto pede para Homer pular logo. De repente, o homem empurra Homer. Homer começa a cair em queda livre. Ele vê outra pessoa que está fazendo bungee jump. Homer se agarra na pessoa e grita que quer viver mais um dia.
Os dois caem em direção a um enorme buraco, mas a corda puxa os dois de volta. Homer fica extremamente feliz. Escapatória da Fortaleza das Topeiras. Exceto isso. De repente, um carro para ao lado de Homer. Ron pergunta se Homer está tentando acabar com o sofrimento da vida. Homer responde que mudou de ideia e que agora quer fazer outras coisas. Ron diz que até gostaria de ajudar, mas que está levando os filhos para o zoológico. Homer fica impressionado e diz que é raro ver uma estrela de cinema cuidando dos próprios filhos. Ron explica que é um zoológico diferente, com animais que Homer provavelmente nunca ouviu falar. Homer então percebe qual é o verdadeiro sentido da vida. Ele diz que vai dedicar seu tempo aos filhos e cuidar deles da melhor maneira possível. Ron fica impressionado e pergunta se Homer tem filhos. Sentindo pena dele, Ron oferece um pouco de dinheiro. Homer diz que não quer caridade, mas pega o dinheiro mesmo assim. Ron explica que quando alguém diz isso, devolve o dinheiro. Homer responde que ele mudou. Ron pega o dinheiro de volta e sai correndo. Quero sua piedade nem seu dinheiro. Normalmente, quando se diz isso, se devolve o dinheiro. Eu A mudei. cena muda para Homer indo até o quarto do Bart. Homer diz que Bart precisa de um pouco de atenção paterna. Bart responde que, com o tempo, aprendeu a conseguir atenção paterna assistindo vídeos na internet. E também com o Nelson. Homer fica triste e diz que aparentemente eles não precisam dele ali. Então ele vai até o quarto da Lisa. Homer pergunta se ela precisa de ajuda com alguma coisa. Lisa pergunta se Homer consegue dizer 5 palavras que tenham a vogal I. Homer começa a se afastar lentamente e sai do quarto. Depois disso, Homer vai até Maggie. Ele diz que vai concentrar toda a sua atenção nela, já que ela é a Simpson esquecida da família. Homer acorda Maggie e diz que eles vão passar muito tempo juntos. Maggie olha para Homer sem conseguir enxergar direito e começa a ficar com medo dele. Homer tenta brincar com ela, mas Maggie tenta fugir. Algum tempo depois, Homer tenta se vestir como um Teletubby para divertir Maggie, mas acaba levando um choque elétrico da televisão, o que deixa Maggie ainda mais assustada. Mais tarde, Homer começa a jogar Maggie para cima no ar. Ele diz que não vai deixar ela cair. Maggie tenta fugir novamente, mas não consegue. Homer diz que vai tentar conquistar a confiança dela da mesma forma que conquistou a Lisa. A cena muda para a piscina. Homer está dentro da água tentando fazer Maggie confiar nele. Ele chama Maggie e pede para ela entrar na água. Homer diz que ela pode confiar nele e que não vai deixar ela cair. Maggie começa a enxergar Homer como se fosse um monstro e decide não entrar na água. Venha para o papai. Vamos. Venha para o papai. Venha para o papai. Mais tarde, Homer está dirigindo com Maggie no carro. Ele comenta que não imaginava que a conexão entre os dois estava tão ruim. De repente, Maggie vê uma borboleta e começa a apontar para ela. Homer pensa que ela está apontando para o mar, então diz que é uma ótima ideia. Ele estaciona perto da praia e diz que o mar é como uma banheira gigante, só que cheia de peixes e ecossistemas que podem causar muita dor se alguém pisar neles ou destruí-los. De repente, uma onda enorme aparece e atinge Homer. Ele diz que foi só uma onda e que consegue nadar tranquilamente naquela corrente de retorno. Homer começa a nadar, mas logo percebe que não consegue sair. Ele começa a pedir socorro. Homer diz que talvez consiga chegar até a areia se mergulhar até o fundo e correr. Ele tenta fazer isso, mas acaba ficando cansado. Homer volta para a superfície e pede para Maggie chamar o Aquaman. Maggie tenta entrar na água, mas fica com medo. Maggie, chame o Aquaman. Homer começa a se afogar ainda mais, então Maggie finalmente entra na água. Ela segura Homer pela gola da camisa e puxa ele para a superfície. Homer fica impressionado. Ele diz que aquilo foi mágico, porque Maggie nadou para salvá-lo. Maggie arrasta Homer até a areia. Homer diz que agora tem certeza de que Maggie realmente ama ele. Na praia, um médico examina Homer. O médico diz que Homer vai ficar bem, mas que ele acabou engolindo alguns ovos de tubarão. Homer responde que já tinha feito isso antes mesmo de ir para a praia. O médico diz que não quer se meter na vida pessoal de Homer. Homer responde que ele realmente não deveria se meter. Marge pergunta ao médico como Maggie conseguiu nadar até o mar e salvar Homer, mesmo sendo tão pequena. O médico explica que quando a vida de um pai está em perigo, a criança pode usar seus superpoderes para salvá-lo. Homer fica muito feliz. Ele diz que ama muito Maggie por ter salvado ele.
Homer promete que, a partir daquele dia, eles vão passar muito mais tempo juntos como uma família. A cena final mostra todos no boliche. Maggie faz um arremesso e consegue um strike. Homer comemora e diz que ela é uma ótima menina, mas depois diz que ela pisou na linha. Então vai dar apenas 5 pontos para ela. Maggie não gosta muito disso, mas Homer diz que 5 pontos já é uma ótima pontuação para uma criança. Assim é muito bom. E você é uma boa menininha. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.